Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. Estou falando com você aqui de casa, todos nós estamos de quarentena e eu quero dizer aos irmãos que estou orando por você, por nossa congregação, que Deus nos protege, que Deus nos dê muita sabedoria, aos irmãos que têm que trabalhar, às irmãs que têm que sair para trabalhar, que Deus lhe guarde e que logo, logo podemos estar novamente de volta nos nossos cultos lá na nossa igreja aqui em Jacumã. Nós vamos olhar Lucas 10, versículo 20, hoje à noite. Nosso tema é o livro da vida. E, irmãos, nós já temos feito a leitura, Lucas 10, de 1 a 20, mas concentra comigo em versículo 20. São as palavras de Jesus e ele diz o seguinte: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Quero falar sobre o livro da vida no céu. Eu, quando era menino, morava em Fortaleza. Morava na escola americana, estudava lá, tinha muitos amigos e eu confesso desde então que eu era um moleque. Eu era um menino meio traquina, se posso usar essa palavra. Eu tinha um amigo também que era igualzinho a eu, o nome dele era André. E eu e André, certa noite, decidimos descer para a volta, que é tipo a orla de Fortaleza. E lá perto da volta, da orla de Fortaleza, tinha um grande clube requinte, uma coisa fantástica, chamado o Náutico. E quando a gente estava passando perto do Náutico, mais ou menos um quarteirão realmente da praia, nós vimos que o Náutico, aquele clube estava iluminado e tinha uma casa enorme onde eles faziam grandes festas e lá na entrada, no portão grande, tinha dois guardas, eu acho que eram militares. Um a um lado do portão, outro ao outro lado do portão, e eu olhei para André, André olhou para mim e disse: rapaz, sabe o quê? Vamos ver o que está acontecendo lá dentro, vamos entrar, vamos ver se a gente consegue entrar. Então, a gente decidiu fazer o que às vezes a gente fazia, de passar direto pelos guardas falando inglês, ver o que acontece, né? Quem sabe se a gente não consegue passar, né? Então, quando a gente começou a passar por meio dos dois guardas, a gente era menino magrinho, fraquinho, né? Passando lá por dentro daqueles dois guardas, aqueles dois homens olharam pra gente e um disse: ei, para aí, menino, pode parar, pode parar. A gente continuou andando só falando inglês. Só falando inglês. E aí o guarda olhou para o outro, né, um para o outro, e disse: rapaz, sabe o que? Esses homens, esses meninos, eles pensaram, esses meninos devem ser filhos de alguém lá dentro, vamos deixar eles passar. E a gente passou direto, entramos. E nós entramos até lá dentro, onde estava cheio de gente, todo mundo requinte, os homens paletó, gravata, talvez tinha até homem de smoking, não sei, mas as mulheres tudo de saia e vestidos longos, coisa fantástica. E a gente só vestido de roupa comum, não sei se eu estava de short, de jeans, eu não sei o que era, mas eu lembro que a gente olhou mais assim para o lado esquerdo e vimos um buffet enorme, cheio de comida exótica, comida fantástica, e a gente disse, sabe, vamos para lá, vamos ver se a gente faz um prato de comida para nós. Então a gente foi lá, cada um pegou um prato e a gente começou a botar comida dentro daquele prato, né? E se aproveitando daquela situação. E aí, meu amigo André, ele botando comida, não prestando atenção, ele acabou batendo num senhor. E ele olhou lá para cima, e aí ele olhou para mim e deu uma cotovelada, e ele disse: olha quem está aqui. E eu olhei para cima e eu reconheci o homem, como o André também reconhecia o homem. O homem era o governador do estado do Ceará naquela época. O nome dele, Tasso Gereissati. E aquele homem olhou para a gente, o prato dele na mão dele, olhando para a gente, querendo saber quem trouxe esses moleques aqui para dentro. E a gente só olhando para ele, e ele olhando para a gente. Aí André disse: e aí, tudo bem? Aí ele voltou, o André com o prato dele, continuou botando comida, eu botando minha comida, e a gente encontrou um lugarzinho onde não tinha ninguém. E a gente então sentamos, a gente jantou à vontade. Mas sabe o que? Logo, logo, a gente decidiu dar o fora. Sair de lá rapidamente. Por quê? Porque nossos nomes não estavam na lista dos convidados.
nós não éramos ninguém naquela festa, não pertencíamos lá. E era bom a gente sair antes que cair a ficha daquelas autoridades que estavam lá dentro. Irmãos, nossos nomes não estavam na lista dos convidados. Agora, Jesus tinha enviado 70 discípulos antes de si como ovelhas entre lobos. Isso é versículo 3. Estes homens foram enviados de 2 em 2 para preparar o caminho do Senhor. E estes homens foram dados a eles a autoridade de curar e de expulsar demônios. Estes homens foram enviados para pregar o reino de Deus. Isso é versículo 9. E estes homens fizeram sua missão bem e retornaram. E em versículo 17, eles estavam felizes falando com Jesus, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. E certamente isso não era coisa pequena, não era qualquer coisa. No nome de Cristo Jesus, os demônios se curvaram perante os 70 discípulos de Cristo. E Cristo confirma isso, dizendo em versículo 19, ele diz: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, Jesus disse a estes discípulos, em outras palavras: sim, eu sei. Eu lhe dei essa autoridade sobre o poder do inimigo. Mas aí Jesus continuou dizendo: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Eu não sei quantas pessoas hoje, pelo mundo lá fora, estão se vangloriando em muitos lugares, porque eles acham que têm algum poder sobre o maligno e sobre demônios. Eu não sei quantos hoje estão fazendo grandes milagres lá para o mundo lá fora. Eu não sei quantos hoje se acham salvos porque eles fazem grandes milagres, grandes maravilhas, eles curam, eles expulsam demônios, mas eu acho que deve ser muita gente. Eu não sei quantos hoje se acham o próprio dedo de Deus, o próprio dedo do Cristo, pois são homens de renome com grandes seguidores lá no mundo lá fora. Eu não sei quantos destes são enganadores de multidões e enganadores de si mesmos, mas deve ser muitos, pois sabemos o que Cristo disse em Mateus 7, 22 a 23. Nota comigo, Mateus 7, 22 a 23. Ele diz: muitos, eu não sei quantos são, mas ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, diz a palavra: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, entenda comigo uma coisa esta noite. Não é quem nós somos. Não é o que nós fazemos. Não é a habilidade ou a autoridade que achamos que temos. A questão é se somos salvos ou não. Cristo coloca tudo de volta no contexto, no eixo, com os 70 discípulos, quando eles se alegraram pela autoridade que fora lhe dado, dizendo: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Oh, irmãos e amigos, há um livro no céu que contém todos os nomes de todos os salvos em Cristo Jesus, e este livro se chama o livro da vida. E se você está aqui esta noite já tendo recebido Jesus Cristo como seu Salvador, seu nome está escrito lá. Irmão ou irmã em Cristo, não importa que você não tenha o dom de profecia, não importa que você não tenha o dom de curas, não importa que você não faz grandes milagres, não importa que os demônios não se curvem perante ti, o que importa esta noite é que seu nome, irmão e irmã em Cristo, seu nome está escrito lá.
O que importa é que um dia você reconheceu os seus pecados. Você reconheceu que era um condenado pelos seus pecados. Você reconheceu que Jesus Cristo derramou o seu sangue e morreu naquela cruz em seu lugar. E então você se curvou perante Jesus Cristo, pediu perdão e pediu salvação no nome de Jesus Cristo e de Cristo crucificado. Isto é o que se importa esta noite. E enquanto outros em outros lugares esta noite talvez estão pulando de alegria, pois estão curando, vou botar entre aspas, porque vocês já sabem o que eu acho sobre o dom de curas no nosso dia de hoje. Se esses homens ou mulheres com dom de curas fossem de verdade, por que eles não vão para os hospitais hoje à noite? Tem muita gente doente hoje à noite. Vão lá e cura as pessoas que estão nos hospitais. Eles não se atrevem a pisar dentro de hospitais. Mas voltando aqui ao assunto, tem muitos esta noite pulando de alegria porque estão, entre aspas, curando e, entre aspas, operando milagres e, entre aspas, operando e expulsando demônios. Tu, ó filho ou filha de Deus, regozija. Por quê? Porque seu nome está escrito no livro da vida nos céus. Muito e infinitamente mais importante é que nosso nome está escrito lá. Não é quem nós somos, não é quem nós façamos, é que nosso nome está escrito lá. Cristo diz, é isso que importa. Pois muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Versículo 22 de Mateus 7, 22 a 23 diz, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não importa as maravilhas, não importa a gritaria, não importa a suposta autoridade sobre o inimigo, não importa a fidelidade nos cultos, não importa quantas vezes damos a paz do Senhor, né? Não importa se somos chamados de evangélicos, não importa se somos chamados de pastores ou de profetas. Nada disso importa se nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Oh, irmãos e irmãs, louvado seja Deus, não porque nós somos algo, não porque nós podemos fazer algo para o nosso Salvador. Louvado seja Jesus Cristo e regozijado seja a nossa própria pessoa em que nossos nomes estão escritos lá. Porque um dia nossos olhos abriram e nós vimos o nosso pecado como Cristo vê nosso pecado. E nós vimos Cristo e Cristo crucificado por nós. E nós, em simples fé, recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. E lá, naquele momento que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, um anjo de Deus escreveu, naquele exato momento, nosso nome no livro da vida. Louvado seja Deus por isso. Agora eu lhe pergunto, seu nome está escrito lá? Se você já recebeu Jesus como Salvador, seu nome está lá, escrito no céu. Mas se você entrou para sentar e assistir esse vídeo esta noite e você nunca recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, por favor, ouça a palavra de Deus. Não sai daqui confiante em nenhuma palavra de homem, mas somente naquilo que está escrito na palavra de Deus. E esta palavra tem mais para dizer sobre este livro da vida. Então vamos abrir lá para o último livro, para encerrar. Apocalipse capítulo 20, por favor. Abre sua Bíblia para Apocalipse capítulo 20 e logo estaremos encerrados. Irmãos, a Bíblia nos ensina o seguinte: a igreja de Jesus Cristo, os salvos verdadeiros em Jesus Cristo, vão ser arrebatados. Vão se encontrar com Cristo Jesus nas nuvens. Os mortos, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar e vão se reunir com Cristo e com os demais salvos nas nuvens. Isso é chamado o arrebatamento. A Bíblia fala sobre isto. E logo depois disso, aqui na terra, a terra vai entrar em 7 anos de tribulação. Isto é Daniel capítulo 9. Fala sobre isso.
Serão anos horríveis. Você acha que o mundo está passando por crise agora? Este mundo ainda não viu o que é crise de verdade, porque Cristo, ele vai derramar sobre esta terra a sua fúria. Enquanto os salvos estão na glória, o mundo passará por 7 anos de grande tribulação. No meio destes 7 anos, o anticristo vai fazer um rompimento de uma aliança que ele fez com Israel. E aí a coisa vai de ruim para pior. E aí no final dos 7 anos da tribulação, Cristo Jesus, Apocalipse 19, versículo 11, ele vai retornar a esta terra com os seus exércitos para uma grande batalha final chamado Amargedon. E após o retorno de Jesus Cristo com seus exércitos, após ele aniquilar as nações da terra, ele vai estabelecer sobre esta terra o seu reino milenar. Apocalipse 20, versículos de 1 a 6. Antes daquele reino iniciar, haverá uma ressurreição dos mortos. Aqueles mortos que morreram em Cristo do Velho Testamento, eles vão ressuscitar no início lá do milênio de Cristo. Salvos, mas pessoas salvas no Antigo Testamento, não nessa época agora que nós vivemos da igreja. Eles vão ressuscitar. E a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre eles a morte não tem mais poder. Apocalipse capítulo 20. Mas lá para o final de Apocalipse capítulo 20, nós encontramos o final do milênio. Depois de 1000 anos, Cristo vai então ressuscitar todos os mortos, os ímpios, as pessoas que morreram sem Cristo Jesus. Vão ser ressuscitados. É a segunda ressurreição. Não a primeira. A primeira é a ressurreição dos justos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos injustos. E lá, Apocalipse 20, naqueles versículos finais daquele capítulo, livros são abertos e o grande juiz, Jesus Cristo, estará sentado sobre o grande trono branco. E ele vai estar julgando as nações. O povo ímpio, o povo que nunca recebeu Jesus Cristo. E livros vão ser abertos que contêm toda a evidência de pecado contra aquela pessoa. E aí a pessoa será condenada. Mas lá em versículo 15, daquele capítulo 20 de Apocalipse, uma rápida busca no livro da vida é feita para ver, será que essa pessoa recebeu Jesus Cristo como seu Salvador? Porque se ela recebeu Cristo como seu Salvador, tudo que ela fez na sua vida será perdoada, aquela pessoa será dada a entrada no céu. Será que essa pessoa pode ser encontrado aqui no livro da vida, e então eles vão procurar os nomes daqueles que são julgados naquele terrível dia. E o que diz versículo 15? Todo aquele que não for encontrado no livro da vida será lançado no lago do fogo. Oh, irmãos e amigos, existe o livro da vida. Você pode se gloriar em tudo que você é nessa vida. Você pode se gloriar que você é um evangélico, você vai para a igreja, você faz seus dízimos e ofertas, você pratica caridade, você faz tudo. Mas nada disso serve. Nada disso serve se você ainda não tem seu nome escrito no livro da vida. Oh, amigo sem Cristo, tão simples o evangelho. Somos pecadores. E por isso Cristo pagou toda a penalidade do meu pecado, do seu pecado. E a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ah, amigo, amiga sem Cristo, recebe Jesus Cristo como seu Salvador. E tenha o seu nome escrito no livro da vida, tem o perdão e a salvação e a vida eterna que ele promete, pelo sangue que ele derramou e a vida que ele deu naquela cruz do Calvário. Mais uma vez, para terminar, eu leio Lucas 10 e 20, onde Jesus diz, contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Deus abençoe cada um. Deus proteja cada um. E tenham uma boa noite.